Boa tarde, Ivan. Tudo bem, meu amigo? Bom, venho hoje apresentar o nosso estudo para residência térrea unifamiliar em lote de 10,85 por 17 metros quadrados. Tá? Antes de eu começar a navegar aqui, tá? Os requisitos para o projeto era que tivessem 2 quartos com guarda-roupa embutido e um quarto de casal, que seria suíte com closet, e mais um banheiro externo para atender como social esses 2 quartos. Tá? Uma sala de estar e jantar, né, que fosse integrada, e a cozinha que poderia ser aberta, mas deveria ser escondida para não dar para observar as entranhas operacionais, não dá para ver a pia cheia de louça, mas que também não isolasse como um todo, né? Poderiam trabalhar em conjunto, porém escondendo o que não interessa. Você gostaria de pé direito duplo na área social, né? Uma lavanderia que fosse pequena e que tivesse também um local para colocar o gás e um quartinho da bagunça, né, para guardar ferramentas, escada, enfim, né, os itens de manutenção da casa. Gostaria que o gourmet fosse na frente, não atrás da garagem, como em algumas referências que a gente viu, né, mas que fosse na frente da casa, solto da casa, próximo ao muro da rua, e que tivesse um lavabo nesse gourmet, uma piscina pequena, né, e detalhes em fita de LED para trazer esse toque contemporâneo que você muito gosta, né? E eu trabalhei, tá, e cheguei aqui nesse resultado. Eu vou abrir aqui rapidinho o meu celular que eu mandei para você mais cedo, só para deixar registrado aqui no vídeo a metragem quadrada, tá? Nós temos a área com pé direito de 3 metros, né, que seria, só um segundo mouse aqui, essa área aqui do fundo, né, daqui da garagem para trás, que nós temos banheiro, os 3 quartos, a suíte, os 2 quartos, o banheiro social e a área da cozinha, né, e a parte da lavanderia aqui nessa frente, ok? Num pé direito reduzido de 3 metros, padrão, para poder fazer essa área íntima e operacional da cozinha, com 87 metros quadrados aqui nessa área, tá? Na parte que tem o pé direito elevado, a gente fez pé direito e meio, tá? Que é aqui, ó, onde tem essa parte preta aqui que separa, ó, tá? Aqui, ó, até aqui, que seria a sala, a área de estar, tá? Que tem 18 metros quadrados em pé direito de 4,5 metros. A área da garagem aqui, tá? Com a lavanderia, tem 28 metros quadrados. E a área gourmet aqui com lavabo tem 10,40 metros quadrados. Essa projeção aqui é a nossa área gourmet, tá bem? Então a gente tem aí aproximadamente 105 metros quadrados de casa, tá? A gente tem mais uns 40 metros, sendo quase 30 aqui na garagem com lavanderia e um pouco mais que 10 aqui na área gourmet. Então totaliza aí aproximadamente 145 metros quadrados de construção, tá? 10 no 28, 38 mais 105, 143 metros, sendo 105 de casa e 40 mais ou menos aí, tá? 38, 39 de telhado, tá? Que é telhado com forro, essa área aqui da área gourmet e a área da garagem. Já o restante é laje mais telhado, ok? Olhando o volume, tá? A parte do pé direito duplo, a gente tem um telhado embutido por cima de uma laje e uma parte aqui passa por cima da caixa d'água, tá? Então aqui é telhado mais laje. Aqui no fundo é tudo telhado mais laje. Esse telhado já não fica embutido para a gente poder fazer uma economia em rufos. Aqui no fundo a gente não tem necessidade, então fica apoiado sobre o muro. A própria telha já faz o trabalho de vedação da alvenaria, tá? A gente faz uma calha lá ao fundo, ok? Essa área aqui da garagem a gente tem uma alvenaria, uma cinta em alvenaria que contorna aqui isso tudo e o telhado embutido, tá? E a parte aqui do gourmet também tem uma cinta em alvenaria e o telhado embutido dentro dessa cinta com forro por baixo,
ok? Olhando ao fundo, nós temos uma calha aqui que fica à mostra, como uma construção simples nesse fundo, que a gente tem um afastamento aqui de 1 metro para abrir as ventilações dos quartos e do banheiro da suíte, ok? Vamos pela planta, vou começar pela distribuição da planta, tá? Eu vou me aproximar e a gente vai por blocos, tá? Vamos começar pelo bloco aqui da frente, depois a gente vem para a área social e cozinha, e depois a gente vai para os quartos, ok? Eu criei um jardinzinho na fachada, um beiral, um movimento, pilares volumétricos aqui que criam esse movimento, tá? Eu fiz 2 portões separados, um de 2,5 metros, 2 folhas motorizado para abrir e você conseguir entrar com o carro, e um outro social que abre dando vista imediata à piscina, fazendo esse acesso social separado do de veículos. Puxando aqui para cima, ó, a vaga de veículo é apenas uma vaga e o carro estaciona nessa posição aqui, ok? Essa é a posição de estacionamento. Logo, essa outra área que sobra aqui é uma área de varanda e circulação, para não ficar apertado você entrar na casa. Coloquei a porta mais recuada ao fundo, mais afastada, um pouco com uma boneca generosa para que a gente possa encaixar um rack da TV, tá? E essa porta ficando mais ao fundo aqui, afastada do beiral, a gente consegue uma proteção melhor em dia de chuva, tá? Que foi um item também que a gente adotou aí como importante na concepção do projeto, ok? Aqui na frente eu criei uma piscina e área gourmet pequena, modesta, conforme havíamos conversado, tá? Uma churrasqueira de 70 centímetros e uma bancada de 1,20 e um espaço para uma boa geladeira duplex, tá? Aqui coube apenas uma mesinha bistrô, uma mesinha pequenininha, tá? E o lavabo ao fundo aqui, uma cuba esculpida, uma bacia sanitária, ok? A piscina com banco contornando, tá? Essa piscina, vou botar por dentro da borda a medida, tá? Ficou com 2,50 por 3 metros, ok? E essa borda aqui toda ao redor. O chuveiro ele fica aqui nessa passarela de passagem, a gente cria um detalhe com revestimento diferenciado onde é o chuveiro, faz todo o piso cair em direção a esse ralo linear aqui, tá? E também trabalha com ralo linear nos portões, nos 2 portões com ralo linear, para coletar água aqui pluvial de toda essa frente, ok? Passando para cá, para a garagem, antes da gente adentrar a casa, eu tenho aqui uma parede cega, né, que a gente consegue atravessar por aqui. Essa parede tem um elemento de destaque, tem um revestimento em pedra aqui, tá? A gente passa por aqui e consegue acessar aqui esse fundo. Tem um ralo aqui como uma divisão, tá? E esse ralo pega toda a área de chuva. Por quê? A gente tem uma cobertura em laje aqui para a área da máquina de lavar, tanque e armário, tá? De serviço, onde a gente tem a botija de gás, tá? E a gente tem essa área aqui marcada com X, que é uma área descoberta. Então aqui serve como ventilação para a janela desse banheiro e para essa janela da cozinha, ok? E também funciona como um estendal, você pode ter um varal aqui para poder estar secando roupas, certo? Voltando, nós temos essa área aqui, né, que é a área da sala, onde eu estou marcando aqui, essa região demarcada. Essa área tem o pé direito e meio, perdão, tem 4,5 metros de pé direito, ela é mais alta, ela é elevada, tá? Com rebaixo deve ficar alguma coisa na casa de 4,10 metros, 4,15 metros. A gente tem um grande painel de pedra aqui, o mesmo revestimento de pedra aqui dessas paredes, se forra nessa parede da TV, tá? E a gente trabalha com um rack apoiado nessa parede como um todo. Nós temos aquele vidro que atravessa o pé direito e meio todo aqui, tá? Um vidro alto, comprido, para nossa entrada de iluminação e ventilação natural aqui nessa sala, e umas mesas de apoio lateral para o sofá e também de apoio de entrada decorativas aqui na frente dessa iluminação. Um sofá confortável com a TV bem de frente, centralizada a ele, uma área forrada com tapete, e uma sala de estar com 2 poltronas bem confortáveis, abajur e mesa de centro, ok? Quando a gente passa, né, a gente tem uma passagem aqui, deixa essa passagem bem confortável com 2,20 metros, tá? Logo na divisa da passagem aqui eu fiz um armário de despensa embutido em alvenaria, então essa pedra que reveste esse painel vira aqui e cria um efeito bem interessante, tá? E a gente tem aqui essa despensa, que é um armário embutido de 1 metro, tá? Embutido em alvenaria, então aqui você consegue armazenar toda a sua despensa que atende a cozinha.
Além aqui da despensa, né, a gente tem uma bancada molhada logo na sequência, que fica bem escondido, a gente não tem visão para essa pia aqui da área social, né? Aqui fica, é o lugar que eu encontrei que a gente conseguir esconder melhor essa louça. E embaixo da janela a gente coloca o cooktop ou o fogão, o que fica melhor dentro da sua pretensão de cocção, tá? Mais centralizado nessa janela, ok? E aqui uma bancada seca de apoio onde a gente faz o canto do café, preparo de refeições rápidas, café da manhã, tudo mais, tá? Cafeteira, pão, biscoitos, fica tudo nessa região aqui. Logo ao lado dessa área do cantinho do café a gente tem aqui uma torre quente, forno e micro-ondas, e ao lado a gente tem a geladeira bem logo na entrada para ser fácil você vir do quarto pegar uma água à noite e voltar, ou entrar por aqui também, mexer na geladeira, enfim, tá? Meio que seguindo uma transição de integração, né? A gente tem a sala de TV, a sala de estar, na sequência a sala de jantar. E por aqui, logo atrás da sala de jantar, a gente tem um buffet, um aparador para guardar toda a louça. E aí a gente tem uma circulação íntima aqui, mais privada. Se você quiser, você pode fechar aqui com uma porta, fazer um painel mimetizado em marcenaria, se for o caso, para também esconder essa área íntima. Tá? E nessa área íntima, logo aqui no início, certo? A gente tem um acesso para a suíte master. Isso aqui é uma cama queen size, tá? É uma cama king size, é uma cama de 1,90 de largura. É a maior cama do mercado, tá? Com espaço ainda para ter mesas de apoio lateral, rack com TV, tá? A gente entra nesse quarto, do quarto a gente faz a passagem para o closet posicionado aqui para dar um isolamento acústico para esse quarto em relação à área social, e do closet a gente faz o acesso ao banheiro da suíte principal, que é um banheiro bom, tá? Com tudo que você precisa, nicho, embaixo da janela ali no fundo, tá? Para atender toda a necessidade do quarto principal da casa. Um bom closet, tá? Closet de 3,5 metros por 1,65 m, tá? Dá bastante armário aqui, uma circulação bem boa, um espaço para botar um espelho de corpo inteiro. Se quiser dá para ter penteadeira para se maquiar e tudo mais aqui, tá? Quando a gente sai por essa porta do closet e volta para cá, logo de frente a gente tem a porta do banheiro social. E embaixo da janela tem um nicho. Nesse caso aqui, o chuveiro fica na parede de frente. E o vaso e a pia aqui, o lavatório, né, bem na entrada. E nesse segundo hall íntimo que foi criado, tá, a gente tem um acesso para os 2 quartos de solteiro, que podem funcionar muito bem também como um quarto de casal ou como um escritório, tá? Mas eu mobilei os dois na configuração do quarto de solteiro com guarda-roupa embutido. Então a gente tem a paredinha e o guarda-roupa fica embutido. Trabalhei para que os dois tivessem área similar, tá? Então esse quarto aqui está com 12,46, esse outro está com 12,85. Ambos os quartos com janela de 1,80 m, uma boa janela para ventilar bem os quartos, tá? Janela para o fundo, e a suíte principal com uma porta, e a gente tem esse afastamento de 1 metro aqui nesse fundo para que a gente possa fazer a ventilação desses cômodos, certo? E também servir como uma área técnica ou como uma possível varanda para essa suíte master, ok? Os quartos ficam de solteiro, cada um com um guarda-roupa, os dois do mesmo tamanho de guarda-roupas, tá? De 3,60 m, aqui 3,60 m, tá? Então excelente guarda-roupa, tá? Cama de solteiro com as mesas laterais, a cama orientada de lado, uma televisão aqui na parede aqui, né, logo depois da porta para poder deitar na cama e assistir para cá, tá? E uma boa mesa de estudos também, que ficou bem confortável, com 1,90 m, então a gente tem um quarto bem confortável. Descontando a área do guarda-roupa, o quarto tem 4,65 por 2,20 e o guarda-roupa fica embutido. Então nesses 2,20 cabe 1 metro, que a cama ainda sobra 1 metro de circulação. A cama na verdade tem 90, se for de viúva, que é 1 metro, né? Então a gente tem um quarto bem confortável. Falando em áreas que eu falei dos quartos, né? A suíte do casal aqui está com 9,89 a parte da cama, 5,85 a parte do quarto e 3,56 a parte do banheiro. Esse afastamento no fundo aqui, desculpa, tá com 10,55 metros quadrados. Esse outro banheiro 3,37, tá? Aqui já tá toda a área integrada, eu não consigo pegar certinho, mas a área da sala que eu sei que tem 18, tá? A garagem eu já passei no início do vídeo, enfim. Aqui temos a lavanderia. Aqui nesse armário para guardar utensílios, né? Tem 2,25 m por 50,
Então a bonequinha desse lado aqui da cozinha ficou menor do que essa, exatamente para embutir esse armário. Esse armário pode até aumentar para 60 se quiser, tá? Eu coloquei 50 para ter uma passagenzinha coberta para em dia de chuva conseguir manusear aqui o tanque e a máquina de lavar, tá? Mas esse armário aqui de 2,25 de largura por dentro, né? Ele atende muito bem aí para servir como depósito e casa de gás. É só usar as portinhas ventiladas e a gente consegue atender essa demanda aí também, ok? Bom, vou passar para as fotos, tá? Visualização em 3D, tá? A fachada, eu criei esses dois elementos verticais, tá? Coloquei spots de iluminação de piso blindado aqui de baixo para cima para criar um efeito, tá? Aqui eu criei uma jardineirazinha, e em cima dessa jardineira alguns spots para fazer uma marcação nesse muro, iluminar essas plantas, tá? Nós temos duas lajes, né? Uma em cima que vira aqui e outra embaixo que vira aqui, e essas duas lajes são atravessadas pelos dois pilares, e entre os pilares eu deixei sem construção. Olhando por dentro a gente consegue ter uma visão melhor, então a gente cria até também um elemento arquitetônico, um volume interessante aqui por dentro, né? Para se observar, certo? E trabalhei com perfil de LED aqui em cima dos portões, ok? Nossa fachada ficou dessa maneira. Esses pilares são revestidos em pedra natural, aí cabe ir numa pedreira, numa marmoraria, encontrar uma pedra que tem um valor mais em conta. Eu recomendo pedra madeira, pedra sabão, tá? Que são pedras mais baratas do que, por exemplo, a moledo, que é uma pedra que está mais em alta no mercado. Então tem que buscar opções de pedra em conta, mas entrar com um revestimento que traga esse acabamento natural, né, de pedra mesmo, não um porcelanato, para trazer um pouquinho desse material natural, tá? Passando para a segunda foto aqui, tá? Nós temos aqui a porta da sala, a piscina, o chuveiro aqui na passagem. A gente passa por aqui, tem lá a área gourmet pequenininha, tá? E aqui é o fundo da garagem, as duas paredes que escondem lá a parte de serviço, né? Também revestidas em pedra, na mesma pedra da fachada e a mesma que a gente trabalha na sala, tá? Na garagem, conforme solicitado, 3 perfis de LED, ok? Também aproveitei essa parede de pedra e coloquei iluminação de baixo para cima para fazer uma iluminação bem cênica, ok? Os vasos de planta ao lado da porta, criando uma proteção, a porta ali ao fundo, ok? Nós temos essa grande janela, né? Essa janela que está com, vou dizer a medida para você, 1 metro, tá? Uma janela de 1 metro por 3,30. Essa parte de baixo aqui toda pode abrir como um basculante, por cima ou por baixo, tá? A de cima também pode abrir se tiver interesse. A gente pode fazer mais divisões aqui, botar todas para abrir. Pode até fazer um esquema automatizado aqui se preferir, ok? E para sair um pouco do óbvio, Ivan, eu não trabalhei com aquele perfil que pega aqui na platibanda, vira e desce, porque senão eu ia iluminar telhado, botar aqui em cima, né? Não ia iluminar lá embaixo com eficiência a área da piscina, ia ficar bem distante. Então eu optei por trabalhar 2 perfis de LED direto na fachada aqui. Eles ficam protegidos pela platibanda, não pega tanto sol e chuva, né? Mas a gente fica com 2 perfis verticais aqui que criam um efeito aqui bem de frente para o observador e ilumina essa piscina à noite, ilumina toda a fachada, e é muito mais fácil a gente fazer manutenção, botar uma escada aqui na piscina e trocar aqui do que trocar lá em cima. Então busquei uma coisa que fosse mais original e que a gente trabalhasse de uma maneira que fosse funcional, que essa iluminação servisse aqui para baixo e não estivesse só lá em cima como uma decorativa, tá? Na área gourmet, a bancada de 1,20 com uma prateleira em cima, a geladeira duplex e uma churrasqueira de 70, que é uma boa churrasqueira, uma mesinha modesta, uma televisãozinha de 32 aqui nessa parede, tá? Que aí dá para assistir da piscina aqui, né? Nessa posição. O chuveiro também, o trecho do chuveiro revestido nessa pedra natural, tá? E a gente faz o granito aqui contornando isso para dar um arremate, um acabamento, ok? Aqui eu tenho um lavabo em porta de vidro, tá? Essa porta de vidro aqui com uma película 100% que não dá para ver através, ok? Uma boa cuba esculpida com uma prateleira abaixo para apoiar aqui alguns itens, tá? Uma bacia sanitária e um espelho, tá? Contemplam aqui o nosso lavabo, ok? Voltando para a foto, né? Aqui eu tenho outro ângulo que mostra melhor essa área gourmet,
tá? A medida dessa área gourmet é de 3,85 por 2,45, a área gourmet mais o lavabo, tá? A gente tem um afastamento de 4 metros do limite do terreno ou 3,85 do muro aqui dessa frente da casa, ok? Essa piscina tem um banquinho interno, né, para ficar confortável aqui dentro, né? Esse banco contorna aqui em formato de L, então você pode entrar por aqui ou pelo gourmet, pelo lavabo também, tá? A gente ao lado do portão criei mais um jardinzinho para poder, né, daqui do gourmet a gente ver ali algum detalhe, ok? Essa frente aqui, tá vendo? Ela tem um avanço aqui, ó, a cobertura da garagem ela avança em relação à casa 1 metro, tá? Então o carro ele para aqui no limite dessa cobertura, ok? E ela tem um balanço menor lá do outro lado no muro para baratear a estrutura de apenas 30 centímetros, ok? Avançando a foto, vamos para dentro da sala, tá? Nós temos um pé direito e meio, como dito, né? 4,5 metros de altura, aqui o forro está em 4,10, tá? Uma iluminaçãozinha lá, um perfil de LED para fazer um efeito nessa parede, tá? Uma iluminação confortável. Ao fundo, 3 spots para lavar essa parede onde a gente tem uma obra de arte, tem as poltronas, mas a iluminação é mais para a parede do que para as poltronas, tá? Para acender. Abaixo, ao lado das poltronas eu tenho um abajur, uma luminária de piso, tá? O rack da TV bem grande com uma TV bem grande também, tá? Quando a gente troca de lado aqui para observar melhor, eu vou trocar aqui, ó. A gente tem um conjunto de mesas aqui, né, afastando o sofá da porta, criando um apoio assim que a gente abre a porta. Uma porta bem generosa também, uma porta de 1 metro, tá? Uma porta pode ser pivotante, ok? E a gente pode ficar inclusive com ela aberta em dia de chuva, porque ela está afastada da fachada. Essa janela ela pode abrir para fora no sistema Maxim-Ar, então a gente empurra essa parte de baixo para fora, ela fica inclinadinha, né, para fora. Conjunto de mesas, um vaso decorativo, ok? Trabalhei com os detalhes pretos, esquadrias, rodapés, portas, alguns mobiliários específicos para poder criar, né, essa atmosfera que você gosta, tá? Aqui atrás dessa TV, aqui, logo nessa virada aqui, né, a gente tem aqui o armário embutido da cozinha, então fiz essa virada do painel de pedra, então criei um painel de pedra e fiz essa virada aqui, cria um detalhe bem interessante arquitetonicamente falando, né, na decoração aqui, tá? Parece que é uma parede de pedra grossa, bem robusta, que segura, sustenta a casa. A gente cria esse efeito de caixa aqui, né? E logo aqui, né, na sequência, como eu disse na análise da planta, uma sala de jantar, né? Uma sala de jantar para 6 pessoas, bem confortável. Um buffet com aparador, né, atrás da mesa de jantar, fixado na parede, um espelho moderno, um pendente de LED, alguns spots atrás para fazer essa iluminação dessa parede, né? A gente cria todo esse detalhe. Lá ao fundo aqui, ó, temos a passagem para os quartos, ok? Vindo para cá, né, novamente, chegando perto da mesa de jantar, ok? Aqui é a mesa de jantar com aparador, e virando para lá, né, a geladeira, a torre quente, o cantinho do café, o fogão ao fundo embaixo da janela, que é a passagem para os quartos, correto? Passando para a próxima foto aqui, a gente pode ver aqui o vão dos quartos. Essa aqui é a porta do banheiro, a dos quartos está no hallzinho que eu criei ali à direita, né, e a do primeiro quarto está aqui antes. A porta dos quartos fica mais escondida, então se tiver uma visita, precisar usar o banheiro, entrou no hall íntimo, né, na circulação, a porta de frente, não tem como errar. Então essa porta aqui é a porta do banheiro. Eu vou até tirar ela aqui para você poder ver, ó, lá dentro é o banheiro, tá? Então os quartos estão privados, vou dar uma navegada por lá. Não estava dando para ver a porta. Aqui, ó, pronto, agora vai dar. Tirar essa porta, lá é o banheiro, tá? Então os quartos ficam bem privativos. Eu vou entrar aqui, ó. Quando a gente entra nesse corredor, a porta da suíte principal tá aqui, e a porta dos 2 quartos, ó, tá aqui, ó. Tem 90 centímetros de distância entre elas, a circulação bem boa. E essa aqui é a do banheiro, que fica bem de frente, ok? Voltando e avançando a foto. Desculpa. Aqui nós temos a despensa, tá?
Um armário de despensa aqui, embutido entre duas paredes de alvenaria, com bastante prateleiras, dá para guardar muito eletrodoméstico, bastante alimento, dá para guardar muita coisa aqui dentro, tá? Aí daqui, ó, novamente, a gente pode ver ali a sala de estar e a sala de TV ali de cantinho, tá? O pé direito mais alto lá, ok? E avançando as fotos, eu tenho aqui uma vista de entrada da cozinha, filtro de água, pia, centralizando as instalações hidráulicas aqui. O fogão que não está no meio da bancada, está deslocadinho aqui para alinhar com a janela. Tal janela que tem uma boneca de 20 centímetros desse lado, do outro lado maior. Tá? À direita aqui, ó, micro-ondas e forno e a geladeira, tá? Na torre quente. E o cantinho do café aqui, ok? Com uma iluminação por baixo, umas prateleiras em granito aqui, ok? E lá fora a gente pode ver a parede do fundo da garagem, certo? Parede do fundo da garagem aqui, ó. Ó, a beira da laje lá, ó, a gente tem um pedaço que é aberto, então um varal de roupas pode ficar aqui, tem um varal dobrável aqui por trás dessa parede da garagem. Aqui, ó, o teto aberto para ventilação, tá? Então a gente tem um beiral aqui que avança, tá? Em relação ao banheiro lá avança 1 metro, em relação aqui avança uns 40 centímetros, tem a espessura da parede mais os 50 interno, né? E as portas ventiladas, o gás fica aqui dentro, né? E a gente tem aqui, ó, o tanque e a máquina de lavar embaixo da janela do banheiro, tá? Eu vou agora, para finalizar 100%, eu vou dar uma mostrada aqui como funcionam as coberturas, tá? A gente tem aqui, ó, não tem laje nessa área, tá? Que é a área da garagem. Aqui trabalha só com forro, eu vou ocultar o forro, ó. A gente pode ver que o telhado tá ali direto, vou ocultar a iluminação também, tá? Desculpa, telhado direto aqui nessa área, tá? A parede você pode ver que nem toca o telhado, ela para antes, tá? E aí quando a gente olha por cima, ó, a gente tem aqui uma área aqui de passarela para caminhar aqui ao redor dessa abertura, ok? A gente tem uma calha aqui que pega esse telhado da garagem. Essa calha está exatamente apoiada em cima dessa parede que divide a garagem com a área de serviço. O tubo de calha desce por aqui e vai embora para frente. Somente desse telhado aqui, tá? E o da área gourmet também, que desce por dentro do muro aqui e sai água pluvial para a rua aqui, tá? Agora, quanto à parte alta aqui da casa, né? E a parte mais baixa da casa, a gente tem os telhados caindo para o fundo, com uma calha aqui para embutir e que sai para a rua do fundo, que o nosso terreno ele dá para 2 ruas, então a gente vai desaguar a água pluvial metade para frente, metade para trás, ok? E aí, eu tenho esse telhado embutido aqui, tá? Eu vou ocultar o telhado agora. A gente tem uma laje na área de pé direito duplo, tá? Uma laje mais alta, ok? E na parte de pé direito simples, aqui eu estou exatamente em cima da cozinha e da sala de jantar, ok? Eu coloquei 2 caixas d'água de 2.000 litros, uma pode atender o interior da casa e outra o exterior da casa, tá? Área gourmet, lavabo, torneiras do quintal, área de serviço, então a gente consegue setorizar as 2 caixas d'água, ok? Então eu criei aqui, ainda sobrou um bom espaço para guardar aqui um material, uma sobra de material de obra, reposição de revestimentos, alguma coisa que você possa precisar ter, tá? Pode ficar guardado aqui em cima. E você pode acessar, vou voltar aqui com o telhado, tá? Colocando uma escada aqui na área de serviço e subindo para essa laje, então fica um acesso bem simples para chegar aqui na caixa d'água, tá? E esse telhado aqui, ó, ele passa por cima, a gente tem essas 2 portinhas para acessar a caixa d'água. É bem baixinho, tem 1,30 m, mas dá para entrar agachado ali, passa para a parte mais alta e fazer a manutenção e limpeza dessas caixas d'água, além de ter espaço aqui também para distribuir as tubulações aqui por esse piso, ok? Passar também por trás, aqui por baixo desse outro telhado. O telhado do fundo, né, da área do fundo, como eu disse, ele não fica embutido, então o perfil da casa a gente vê ele inclinado aqui nessa parte do fundo, mas não é a nossa fachada principal, então eu acredito que dessa maneira aqui você consiga fazer uma boa economia e precaver infiltrações, problemas típicos de telhado embutido, tá? Inclusive a calha ela fica por fora do telhado também, se ela entupir, ela transborda no quintal e não dentro do telhado, ok? As janelas, né, ficam aqui ao fundo, ó, janela do quarto de solteiro 1, quarto de solteiro 2 e a porta da suíte principal e a janela do banheiro da suíte, ar-condicionado de janela, conforme a sua preferência, em todos os quartos, ok? Eu vou ocultar agora os telhados. Após ocultar os telhados, você pode ver, ó, essa laje aqui é a mesma da caixa d'água.
toda essa laje aqui, ó, eu vou selecionar ela, ó, aqui, aqui e aqui, tem, por baixo dela até o chão acabado tem 3 metros, tá? Então essa aqui é a área de 3 metros de pé direito, ok? Enquanto essa outra área aqui é a área de 4,5 metros, que é exatamente essa diferença aqui, tem 1,5 metro de diferença de altura aqui, tá? Tem até um pouquinho mais por conta da alvenaria que acomoda o telhado, mas o acabado aqui, né, botando as madeiras, tudo mais, vai dar 1,5 aqui nessa parte alta, tá? E aqui na parte mais baixa 1,30. Dá para fazer uma manutenção dessas caixas d'água aqui eventualmente, ok? Agora eu vou ocultar, né, as lajes e telhados para a gente poder analisar aqui rapidamente, ó. Pé direito duplo, né, a área de TV, uma circulação bem definida e bem livre, sem obstáculos, sem mesa de centro, sem nada para atrapalhar essa circulação, que é como o pé direito é alto, a gente vai ter um pendente aqui, vai ter alguns detalhes, a pessoa vai entrar olhando para cima por conta dessa monumentalidade do pé direito elevado, né? Então a gente libera esse caminho, essa passagem central aqui. Logo de frente para a porta a gente coloca, né, essas duas poltronas, olha que coisa elegante, as duas poltronas com uma mesa de centro e um grande quadro decorativo, tá? Então eu trabalhei na área de pé direito elevado a sala de estar e a sala de TV, ok? E passando por aqui, por essa passagem de 2 metros, a gente tem a área de jantar, né? E a cozinha bem privativa. Uma coisa que eu não falei que pode te interessar é a medida da cozinha, né? Tá com 2,65, do lado de cá com 4,45 e do lado menor 3,15. Então é uma boa cozinha, uma cozinha bem confortável, tá? As bancadas são bem grandes também, ó. Essa bancada aqui da pia tem 2,55, a bancada do cooktop como um todo tem 2,65, certo? Ainda tem o canto do café aqui que está bem generoso. Se descontar o canto lá está com 1 metro aqui, só essa área aqui onde tem uns gavetões embaixo para utensílios. Tem a torre quente, tem a geladeira, tá? Uma cozinha bem completa com um bom padrão de distribuição, tá? Passando aqui para a parte íntima novamente, né? De frente à porta do banheiro. O banheiro a gente tem pia, vaso, box. Nesse aqui, em caso excepcional, com uma janela, tá no local que ficaria o chuveiro ficou na parede de frente, tá? Onde tem a janela, abaixo da janela a gente tem o nicho, tá? Para fazer o apoio aqui dos itens do banheiro, tá? Banheiro bem confortável, ok? Um banheiro de 1,25 m por 2,70 m, ok? Voltando, embutido aqui num hallzinho, né? A gente tem o acesso dos 2 quartos, os guarda-roupas embutidos, bem grandes, tá? A gente pode ver ar-condicionado de janela de 1,80 m, bem grande, painel de cabeceira, cama, tá? Mesas laterais dos 2 lados da cama, um grande escritório, tá? Televisão para assistir no quarto, é um quarto bem completinho. A mesma coisa no outro quarto de solteiro, ok? O mesmo layout, a área é um pouquinho diferente, aqui o guarda-roupa não é tão apertadinho, tá vendo? Mas no final das contas tem a mesma configuração com a TV, tudo que tem em um tem no outro. Facilmente poderia substituir a cama por um sofá-cama para atender um casal de hóspedes, por exemplo, se não for o caso de utilizar os 2 quartos para filhos. Então é um layout bem interessante que a gente consegue aproveitar em outra configuração, tá? E aqui fotos da família no corredor, né? E aqui a entrada para a suíte principal, a suíte com uma cama king size, mesa de apoio lateral, tá? Temos painel com TV, rack para guardar coisas também, então é um espaço bem generoso, tá? Ar-condicionado de janela em cima da porta, ok? Espelho decorativo em cima da cama, um closet bem confortável, olha, 4 gaveteiros, um espaço de sapateira bem generoso aqui, tá? Espaço aqui para fazer um depósito de materiais de higiene pessoal, o que for. Daria para substituir esse canto também por uma penteadeira, ok? E toda essa área aqui em cima dos cabideiros que vem aqui, até vir aqui em cabideiro, em cima dos gaveteiros, né, os cabideiros, é bem grande, tá? Daqui até, de um canto ao outro tem 3,5 metros, cabe muita coisa, tá? E em cima maleiro, ok? Temos aqui um espelho de corpo inteiro, tá? E assim que a gente entra por essa porta no closet, a gente tem a outra porta, tá? Então se a esposa estiver dormindo, o marido levantar, ele entra pro closet, fecha a porta, acende a luz,
vai para o banheiro, toma banho, sai do banheiro sem tomar golpe de ar gelado de ar-condicionado, se veste, se arruma aqui sem ter que acender a luz do quarto e consegue sair. Então a gente consegue um closet com um banheiro bem fluido, né, bem interessante. E aqui o banheiro, né, novamente, né, uma bancada confortável, uma bancada de 90 centímetros, espaço da sanitária, um box bem confortável com um nicho, tá? Janelinha de 70 por 70 nos dois banheiros, ok? E dessa maneira eu acredito que eu tenha passado por todos os detalhes julgados importantes da casa, né? Vou voltar aqui para a primeira foto, que é a nossa foto da fachada. Temos essa fachada bem impactante, vou dar uma afastada aqui para dar para ver ela inteira, né? Temos essa fachada bem impactante, que tem as lajes, né? Essa laje é projetada, amarrada no muro, é uma laje que avança a calçada 30 centímetros, ok? Os pilares também volumétricos avançam a calçada 30 centímetros, ok? A gente cria esses volumes transpassados, esse jardim, conforme as referências, né, que você havia me dado do que gosta, do que imaginava, ok? A gente tem a fachada interna, né? Eu vou pegar um ângulo diferente para que a gente possa ver aqui a visão do churrasqueiro, né? Olha a fachada interna. A gente tem aí o grande vidro, a gente tem a garagem ali, tá? Que eventualmente pode funcionar como um salão de festas, num aniversário, alguma coisa, você pode alugar as mesas e botar ali, tá? Só a única coisa que eu não consegui atender dos seus pedidos foi o portão de correr, porque esse portão aqui ele tem que ser de abrir, né? São duas folhas de abrir, pode ser motorizado, tá? Porque senão ele correria pela frente do portão de pedestre. E se eu invertesse os dois, o carro teria que entrar e fazer isso para poder entrar aqui nesse espaço aqui, que é o do carro, né? Reservado aqui, o carro ele avança aqui essa parede, tem uma vaga aqui de 2,85 por 5 metros, então o carro tem que entrar aqui nesse canto. Então infelizmente o portão de correr é um item que eu fiquei te devendo aqui nessa apresentação de projeto, mas funciona muito bem com um portão de duas folhas, já que você não gosta do basculante, okay? Pois a gente tem esse afastamento aqui, então a gente não tem problema em ter esse portão de abrir, ok? E com essa imagem da fachada da casa, eu finalizo aqui a apresentação, tá? Eu espero que goste. Eu acredito que eu tenho certeza que eu atendi todos os itens aí que foram pleiteados em projeto, né? Todos os cômodos que eram necessários. Eu só fiquei te devendo realmente um portão de correr, tá? Trabalhei com as cores cinza claro e cinza bem escuro, bem fechado, quase preto, tá? Além do branco aqui nessa parede e nos tetos, tá? Trabalhei com cinza mais para fachada, tá? E aqui dentro a gente já trabalha predominantemente com branco e rodapé escurinho, para que a gente possa também ter uma economia considerável em custo de tinta, sabendo que a tinta de cor custa o dobro do que a tinta branca neve, tá? Então a gente vai dando esses toques com cinza para poder criar essa fachada interessante, contemporânea, contrastante, e também nos pontos onde a gente consegue, como por exemplo na garagem, no gourmet, a gente trabalha com telhado sem laje, para também criar esses pontos de economia, tanto estrutural quanto em fechamento, tá? Para que a gente possa atingir o objetivo aí. Eu espero que goste. Acredito que a casa ficou bem enxuta para uma casa de 3 quartos sendo uma suíte, né? Ela ficou bem enxuta, com 105 metros quadrados de área interna, tá? E uma boa ocupação do lote aí, tá bem? E aí eu aguardo teu feedback, tá? Caso queira fazer algum ajuste, o momento é esse, ok? Se não quiser fazer nenhum ajuste, você me aprovando, eu procedo à etapa de renderização, onde eu faço aquelas imagens realísticas, né? E documentação, onde eu crio o caderno com todas as medidas e as informações que você já conhece aí, para você poder tocar sua obra, tá bem? Espero que goste, meu amigo, te desejo uma boa tarde e até breve. Aguardo teu feedback, tá bom? Abraço, tchau, tchau.